Agora vamos à letra B do nosso bando ABCDFGH. A letra B tem relação com a extubação do paciente. Estudos mostram que, nesse momento, em algum lugar do mundo, tem um paciente pronto para ser extubado, mas ele não é extubado porque não existe uma avaliação sistemática da condição do paciente para ser extubado. Por isso mesmo, a letra B é B de despertar diário e teste de respiração espontânea, que na verdade em inglês começa com B. Só que na pediatria, a gente sabe que o despertar diário não deve ser realizado, porque está associado a um desfecho pior. Então, na pediatria, a gente não faz o despertar diário, a gente faz apenas o teste de respiração espontânea. E a gente substitui o despertar diário pelo teste de prontidão para extubação. Um está ligado ao outro. Primeiro, a gente faz o teste de prontidão para extubação em todos os pacientes que estejam entubados diariamente na UTI. Em seguida, se o paciente passou no teste de prontidão de extubação, ele vai para o teste de respiração espontânea. Então, o teste de prontidão para extubação é um conjunto de elementos, que é um bundle mesmo, que são utilizados para avaliar a elegibilidade do paciente para ser liberado da ventilação mecânica. Então, esse paciente tem que estar em respiração espontânea, ou seja, ele não pode estar curarizado, extremamente sedado. O índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio tem que estar menor do que 6, ou seja, você não pode estar dando muita suporte ventilatório para esse paciente. O volume corrente tem que estar acima de 5 ml por quilo, ou seja, esse pulmão tem que estar em boas condições de complacência. E você tem que estar em redução ou estabilização do suporte do ventilador nas últimas 12 horas. É aquele paciente que internou, por exemplo, por uma pneumonia, foi entubado, a pneumonia, que é a causa subjacente, está melhorando, então você começa a reduzir os parâmetros do ventilador. Se tudo isso estiver ok, a gente segue para o checklist do teste de prontidão para extubação, que é justamente se a causa da intubação está em resolução, por exemplo, esse paciente com a pneumonia tem que estar em melhora, se existe uma estabilidade cardiovascular sem ou em redução de drogas vasoativas, né? Esse paciente não pode estar instável para a gente estubar, sem sinais de insuficiência renal ou sobrecarga hídrica. A gente sabe que o paciente com sobrecarga hídrica, com um pulmão edemaciado, vai ter falha na extubação. Esse paciente não pode ter alteração do nível de consciência, ou seja, quando você começa a reduzir a sedação, ele tem que estar responsivo e tem que ter presença do esforço respiratório, que isso a gente consegue ver no ventilador mesmo. Os parâmetros de ventilação não podem estar elevados, ou seja, uma FiO2 menor do que 50%, uma PIP menor ou igual a 8 e uma pressão inspiratória máxima de 25. Se esse paciente passa em todos esses checklists, ele vai para o teste de respiração espontânea, né? Então, passou no teste de prontidão, vai para o teste de respiração espontânea, em que o paciente vai ser transicionado do modo de ventilação atual que ele tiver para o CPAP ou com ou sem pressão de suporte. Isso fica a descrição de quem estiver fazendo o teste. Pode ser usado de uma maneira ou de outra maneira. O Rob Kemani, que é um pesquisador muito renomado em Los Angeles, ele advoga que a gente tem que fazer o teste de respiração espontânea sem pressão de suporte, só colocando o nível de CPAP, tá? Existem estudos em andamento sobre isso, então a gente deixa a critério de quem for fazer, colocar ou não pressão de suporte. Eu costumo usar sem pressão de suporte. Aí o paciente deve permanecer com o mesmo PEP e FiO2 que estava durante o teste de prontidão de extubação. A pressão de suporte, quando usada, deve ser ajustada de acordo com o diâmetro do tubo traqueal. Então, a gente não deve colocar uma pressão de suporte que simplesmente vem da nossa cabeça.
né? Então, para um tubo traqueal que esteja que seja menor do que 3,5, a gente coloca 10 de pressão de suporte, menor ou igual. De 4 a 5, a gente coloca 8 de pressão de suporte, e maior do que 5, a gente coloca 6 de pressão de suporte. Se a gente colocar uma pressão de suporte maior do que essa, a gente está superestimando o resultado do teste de respiração espontânea. E conforme a gente deixa o paciente por 1 hora nessas condições, a gente avalia a saturação de oxigênio, o EtCO2, se tiver, a frequência cardíaca, respiratório e esforço respiratório. Se nada disso aqui deteriorou, o paciente passou no teste e vai ser estubado. A falha de extubação a gente considera quando o paciente tem que ser reintubado em menos de 48 horas. É isso. Espero ter sido claro. Até a próxima.